RWI Rádio Web Internacional Podcasts apresenta Nordeste Conexão Mundo. A questão do emprego, educação, saúde e segurança, indústria, turismo, comércio nacional e internacional. Sem conversa fiada, tudo isso aqui nos podcasts da RWI. Como melhorar nossa região e a vida das pessoas na RWI Podcasts. Isso mesmo, bem-vinda mais uma vez aqui a RWI Rádio Web Internacional. Eu sou Flávio Félix. Eu sou o Tiago Santos. E juntos vamos trabalhar com você aqui assuntos que vão fazer a sua vida mudar com certeza. Falamos de desenvolvimento, de progresso, de trabalho, porque na verdade sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Na vida real é trabalho que precede todas as grandes conquistas. É um trabalho, educação, desenvolvimento. As grandes nações desenvolvidas fazem isso e o Brasil deve trilhar esse caminho com certeza, Tiago Santos. Ou estou errado, Tiago? Com certeza, Flávio. O trabalho é fundamental. A gente tem falado muito em ferrovia, a gente tem uma pauta extensa falando sobre aspectos da ferrovia. Para ter uma ideia, no nosso jornalzinho, quem está interessado em ler o conteúdo da gente, que é postado aqui, que é falado aqui, acessa www.flaviofelix.com e você vai encontrar muitas coisas. O material, mas também a oportunidade de negócio. Aqui é um hub de oportunidades, aqui é um lugar de fazer ponte de negócio. Se você é investidor, em qualquer lugar do mundo, no Brasil, em Portugal, na Europa, entre em contato conosco, que temos expertise e grandes profissionais para fazer negócios com você. O Brasil está aberto, o Nordeste está mais ainda apto e ávido por grandes projetos que possam gerar desenvolvimento. A gente vai falar sobre Pequim, sobre liderança, né, a liderança que a China hoje exerce em termos de ferrovia e inovação. Vamos falar também sobre, olha só, os vereadores mais atuantes da sua cidade. Vamos começar por Recife, mas a gente tem um relatório, Tiago, que fala de vereador, deputado, senador. A ideia não é falar de partido político, nem posição ideológica, isso não leva ninguém a nada, absolutamente. A gente está falando de desenvolvimento, né, Tiago? O que é que faz um parlamentar? E é muito importante para que a pessoa saiba se seu voto foi válido ou não, Tiago. Ou eu estou errado? Com certeza, Flávio. É necessário saber o que o seu parlamentar que você elegeu vem fazendo, quais os projetos que ele vem colocando em discussão. Isso é muito relevante, porque beneficia a sociedade como um todo. E muitas pessoas esquecem até quem votou na eleição anterior. Isso é um erro que a gente precisa corrigir. É uma coisa que costuma dizer, olha, você é assim, nós não somos, nós estamos assim. Nós podemos mudar aquilo que queremos mudar. Eu gosto muito da frase, nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Mais assunto também, assunto interessante sobre saúde. Café descafeinado faz muito bem à saúde, Tiago, segundo especialistas, viu? Se você toma café, começa a pensar em tomar café descafeinado, até para a questão do labirintite, né? Que chega na sua idade e começa a acontecer, viu, Tiago? É verdade. Plano Nacional de Logística 2050 no Brasil, vamos falar sobre ele não totalmente hoje, mas vamos começar, porque sabe o que a gente tem aqui nos estúdios, Tiago? Um dos maiores especialistas no Brasil sobre logística, sobre modal de transporte. Ele tem uma experiência fora do comum. Quem me apresentou foi o professor Eduardo Aguiar, da Fafiri. Um grande abraço ao nosso amigo Eduardo Aguiar, coordenador do curso de administração da Faculdade Fafiri, que na verdade agora é Centro Universitário, né? Fafiri. Agora não, já há algum tempo, na verdade, né? Um abraço a todos os professores amigos nossos da Fafiri, mas o professor indicou Marcílio Cunha, que é, com certeza, um dos maiores especialistas nessa área, com a atuação em todo o Brasil, em projetos que eu não vou dar spoiler aqui, que vai do Rio Grande do Sul, maravilhoso estado do Rio Grande do Sul, e vai descobrir uma coisa particular sobre isso quando falar com ele, até aqui o Nordeste, o Norte, ele tem projetos muito bacanas, hoje, inclusive, para serem implantados aí, que podem mudar muito a qualidade de vida e, principalmente, a capacidade de fazer negócio. Tiago, para mim, logística é fundamental para qualquer atividade de desenvolvimento municipal, estadual, federal. Sem sombra de dúvidas, Flávio, a logística ela é muito relevante. Você fazer com que pessoas, mercadorias se desloquem com a facilidade maior, isso sem sombra de dúvidas gera desenvolvimento para regiões, né? E sem sombra de dúvidas a logística é fundamental para isso. Vamos falar também sobre ferrovia bioceânica, mas não agora, obviamente, é um assunto grande. Já que a gente tem um especialista, a gente vai aproveitar e convidar ele para estar aqui com a gente o mais frequente possível, para podermos ter aí uma palavra muito abalizada sobre isso. Porque isso afeta a sua vida, você pode fazer negócios. Quando um grande instrumento logístico se instaura em uma região, ele traz consigo, Tiago, uma cadeia de suprimento e de negócios. A gente, em sala de aula, falava muitas vezes de administração, quando você tem, digamos, quando se instalou aqui em Goiânia a
a antiga FCA, né, que é a Fiat Chrysler Automobile, que agora mudou de nome, mas quando se instalou aqui, a gente tinha a noção de que quando se instalasse, diversos outros projetos ao redor iam surgir, parceiros no Brasil inteiro, parceiros no mundo inteiro. É assim que acontece quando a gente tem aí um incremento em desenvolvimento e em estrutura. Por falar em estrutura, dia 6, semana que vem, estaremos aqui com o Guilherme Cavalcante, que é secretário de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, falando sobre o quê? Desenvolvimento. É a nossa praia, é o que a gente adora falar, é sobre desenvolvimento. Relatório Nordeste daqui a pouco, aquele overview que a gente sempre fala, o que está fazendo o governador do Ceará, governador da Bahia, governador de Pernambuco. Vamos falar também sobre Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o que é que esses estados estão fazendo, vamos copiar as boas práticas, né? Vamos fazer isso para a gente aprender e discutir. A nossa ideia é essa, sempre fazer isso juntos. E para fazer isso, a gente começa com a primeira coluna, Tiago, já vou puxando aqui a coluna da gente. Vamos falar sobre empreendedorismo na coluna Gerenciar no Século XXI, com o Railson Filho, que vai falar para a gente muita coisa boa aí desse universo da gestão em 21 lições maravilhosas, iniciando exatamente agora. Olá, prazer, eu me chamo Railson Filho. E hoje estou aqui no RW Podcast, inaugurando nossa coluna Gerenciar no Século XXI. A coluna vai ser voltada para você que gosta de temas de empreendedorismo, mas que tem algum receio, alguma dúvida, e que junto nessa coluna a gente vai dividir em 21 temas e vamos construir essa jornada de aprendizado. O primeiro tema hoje é justamente introdutório. A gente vai falar sobre começar pequeno, mas com propósito. Isso é muito importante, porque precisamos saber qual o cliente que a gente quer tratar e quais propósitos vamos iniciar. Nós temos um exemplo muito bem fincado na Ben Jerry's, empresa americana do setor de sorvete, trabalha com sorvete premium e é líder de mercado nos Estados Unidos. Essa empresa fincou seus valores muito bem definidos em dois. Primeiro, qualidade e segundo, causas sociais. O que acontece quando a empresa tem uma comunicação muito focada e voltada para o seu cliente? Ela fideliza o cliente. O cliente, muito mais do que uma marca, ele enxerga uma forma de vida, um propósito de vida e se encontra. Ele não consegue distinguir a marca e a persona. Ele se vê nos dois, misturados e adentro. O que é que fica de reflexão para a gente? Devemos começar pequenos, de forma simples, até porque o processo aprendizado vai gerar experiência, vai gerar conhecimento para os gestores que estão à frente, e cada vez mais isso vai fortalecer a nossa caminhada. Não vai adiantar a gente buscar atalhos. E justamente, quando a gente não tem esses atalhos, quando a gente tem os valores bem definidos, a gente tem um caminho muito mais sólido e muito mais longo a ser percorrido. Então, fica a pergunta, eu vou jogar a bola agora para um amigo Flávio Félix. Flávio, o que é que você pensa sobre esse tema? Você concorda ou discorda? Concordo por demais, jovem e grande executivo que traz aí a sua experiência profissional para nos trazer esses elementos. Concordo muito, é preciso realmente que haja propósito. Tiago, o empreendimento ele é forjado por propósito. E você que está aí nos ouvindo, aí você pensa assim, não, eu sou pequeno, trabalho numa empresa, tenho um conhecimento, muitas vezes o empreendedor nasce dessa situação de, às vezes, perder do trabalho e ser um empreendedor por oportunidade, ou, na verdade, por necessidade, e aí empreender. A gente precisa muito do empreendedor, Tiago, gera muito emprego, né? Acho que é o que mais gera emprego no Brasil, é o empreendedor, né? O empreendedor, o pequeno negócio é o que mais gera emprego no Brasil. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que é o grande empresário que gera muito emprego, mas não, é justamente aquele pequeno empreendedor, o médio empreendedor que vai, sem sombra de dúvidas, abrir oportunidade de trabalho para muita gente no país. E como você muito bem colocou, Flávio, e o nosso colunista tem que começar pequeno, né, estruturado, porque se você cresce muito rápido, existe uma possibilidade de quebra da empresa repentinamente. Então, é bom estruturar bem as bases, ter um bom planejamento para e crescer com qualidade. Zapeando o jornal hoje cedo, eu vi uma notícia aí de 10 bilhões de reais para a reindustrialização. Eu falava muito desse termo, reindustrializar, e quem fala muito é Camilo Motinho. Camilo Motinho, um forte abraço, nosso amigo e diretor da FIEP, um batalhador ferrenho com relação ao desenvolvimento industrial de Pernambuco, um forte abraço. Reindustrializar, né? Eu acho que
separando as questões políticas, os Estados Unidos são uma prova cabal hoje da falta do empenho adequado em reter a industrialização. Os Estados Unidos perderam muito ao longo desse tempo. Quem lê algumas obras, eu tenho acompanhado os grandes economistas do mundo, e pecou muito em deixar, né, fácil. Então ganhou muito dinheiro, ganhou bilhões, mas não soube, eu acho, que manter a indústria interna. É preciso manter essa estrutura. Uma coisa que eu noto, e aqui não vai juízo de valor nenhum, a China tem uma estrutura de trabalho muito curiosa, que é deixar estrutura, deixar legado. A gente vai falar sobre a biocerâmica futuramente, dentro de umas semanas, e esse legado que pode ser construído, né, e vai atravessando, chegando até o Oceano Pacífico, é um legado estrutural que está dentro da região. Isso é muito importante. Mas que eu não falo também essa notícia, que 10 bilhões de investimento para reindustrializar é muito importante. Então, se você tem projetos aí de qualquer monta, média e grande, começa a pensar e corre para o BNDES para ler o que está sendo publicado, que são oportunidades que podem surgir. Nada é fácil, nada vem por acaso. É claro que tem que ter preparado todo um projeto bem estruturado, mas são oportunidades que surgem, né? A gente está aqui para ver o copo sempre meio cheio. O copo meio vazio para a gente não interessa. Tiago Santos, a gente tem um giro aí de pauta, mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre direito, Tiago. A gente queria anunciar também que hoje a gente vai ter um momento importante. Já estamos com ele aqui na linha. Professor João Penaforte, doutor, advogado português, mas com uma pitadazinha de recifense. Ele viveu aqui, tem uma história aqui, ele já está nos bastidores conosco, daqui a pouco vamos estar com ele também falando. Vamos só para a coluna, vamos abrir aqui falando com o professor Alberto Porto, fala de direito previdenciário. Em seguida, vamos falar com ele, o doutor João Penaforte, sobre direito internacional, internacionalização, como você pode aí abrir empresas, fazer negócios, né? A tributação internacional, ele que tem especialização nessa área, formado em Direito pela Universidade Lusíada do Porto, belíssima cidade do Porto. Abraço a todos os portuenses, um povo maravilhoso. Estive em janeiro lá, uma terra maravilhosa, e vamos falar daqui a pouco sobre muita coisa boa. Ele vai estar conosco daqui a alguns minutinhos. Vamos chamar aqui a coluna Fazendo Direito com o nosso amigo Alberto Porto para falar sobre previdenciarismo. Na sequência, a gente vai falar com o nosso querido professor doutor João Penaforte. RWI, Rádio Web Internacional, Podcasts apresenta Fazendo Direito. Tudo sobre relações internacionais. Também como imigrar de forma legal e diversos ramos do direito aqui para você. Saudações a todos, amigos da RWI. Tudo bem? Meu nome é Alberto Porto, eu sou advogado, especialista em direito previdenciário e, mais uma vez, graças ao Flávio, estou aqui para falar com vocês a respeito do direito previdenciário. Hoje eu vou dar uma dica mais prática para aquelas pessoas que mais precisam. Hoje a gente vai falar sobre benefício de prestação continuada, que é um benefício tão necessário para a garantia da dignidade da pessoa humana, principalmente para aquelas pessoas que possuem menos renda na sociedade, certo? Quais são os requisitos? Eu já conversei em outros vídeos, mas aqui eu dou uma reiterada. Você precisa ser uma pessoa de baixa renda, estar inscrita no cadastro único, que é o cadastro social, para poder receber assistência social do governo. Você tem que ter ou uma idade acima de 65 anos, tanto para homem como para mulher, ou você tem que ter uma deficiência que lhe incapacite de agir em igualdade aos outros da sociedade e lhe incapacite de também realizar atividades profissionais, realmente que lhe incapacite de lhe manter. Então, o que é que você vai precisar na prática? Primeiro, você tem que fazer a inscrição no CAD único, cadastro único, que para isso é só você ir para um centro de referência de assistência social, o CRAS, e fazer a inscrição, de preferência aquele mais perto da sua residência. Feita a inscrição, lá você vai registrar quem são as pessoas que estão morando com você, na sua residência, certo?
Então, não é qualquer parente seu, são só aqueles parentes que estão morando com você. E esses vão ser o seu núcleo familiar. A partir dele, você vai declarar qual é a renda desse núcleo familiar. É fundamental para conseguir o benefício do BPC, porque é também um dos requisitos, certo? Tem uma renda por pessoa na sua família inferior ao valor de 1/4 de um salário mínimo, que hoje em dia deve estar dando nos seus R$ 400, certo? Então, você faz essa inscrição, certo? Uma vez que você fizer, você pega para você a ficha de resumo de inscrição e vai numa agência do INSS para dar entrada. Agora, se você for um idoso e tiver mais de 65 anos, é mais fácil. Você só precisa mostrar o documento de identidade que é o serviço de comprovar. Agora, se você é uma pessoa com alguma deficiência que não lhe permite trabalhar, eu recomendo fortemente que você traga um laudo médico, certo? Que fale sobre as suas circunstâncias, que descreva não só qual é o problema, mas que deixe claro que você não tem condições de trabalhar. O benefício em si, ele não é vinculado a você poder trabalhar, mas como é uma característica fundamental na vida, a gente trabalhar para poder receber um dinheiro, para poder se manter, acaba sendo associado. Então, se tiver essa relação direta, é melhor, certo? Então, resumindo, você vai ao CRAS, faz a relação, vai lá descrever as pessoas que estão na sua família, aí fica outra dica, leve um comprovante de residência, porque eles sempre pedem, e leve documento de identidade seu e dos seus familiares, das pessoas que estão na sua residência. E eu reitero, são pessoas que estão na sua residência, certo? Não vai colocar o nome de familiares, que mesmo que sejam vizinhos seus, não importa, tem que estar morando debaixo do mesmo teto, certo? E aí, você pode ir na agência ou fazer no próprio aplicativo, ou online, ou através do 135, certo? Só que, como você vai ter um documento físico, vai precisar transformar em digital. Então, se for mais complicado, vá numa agência mesmo, que isso se resolve, certo? Mais uma vez, muito obrigado ao Flávio por essa oportunidade. Muito obrigado a todos vocês que estão mais uma vez assistindo. E desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja lá quando você estiver escutando isso. E até a próxima. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado, doutor Alberto Porto, sempre trazendo uma aula importantíssima sobre direito previdenciário, que é importante, como a gente sempre fala, Tiago, tanto para o empregado como para o empregador. É uma relação importantíssima saber os plenos direitos, né, que um profissional pode ter, né? Com certeza, Flávio. A previdência ela é muito importante no Brasil, principalmente num país onde boa parte da população não tem esse resguardo, né, de seguridade social. Então, saber os seus direitos é extremamente relevante, como o doutor Alberto falou, em relação ao benefício de prestação continuada. Muito bem. E imagine isso na esfera internacional, nos negócios, no business, né? Como é que a gente pode entender esse grande universo? O direito se torna uma ferramenta fundamental para que você navegue nesse ambiente. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que ele, que já vou colocando aqui na tela junto conosco. Deixa eu tirar aqui essa imagem do nosso querido Alberto Porto. Já vamos fazer aqui um bate-papo com o doutor João Penaforte sobre o que está acontecendo. Ele já está aqui, deixa eu partilhar aqui. Doutor, consegue nos ouvir? Consigo, não sei se me conseguem ouvir. Boa noite, boa tarde para vocês. Isso, aqui ainda boa tarde, aí já boa noite, né? Eu neste momento, por acaso, estou na Suíça, estou em Geneve, não estou em Portugal, mas pronto, primeiramente eu quero agradecer o convite do Flávio e endereçar também aqui à mesa, convidado, ao Tiago, um abraço sentido aqui do Porto, de Portugal, um bocadinho longe de Portugal neste momento, estou na Suíça, mas que seja quente, um abraço quente, caloroso. Perfeito. Força. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? O seu nome nos veio através da OAB, né? Através do Núcleo de Gestão Internacional de Negócios da OAB, como uma pessoa que tem uma grande experiência e viveu aqui, falar um pouquinho aqui, eu já tinha falado um pouco do seu currículo, mas é graduado em Direito pela Universidade Lusíada do Porto, na Universidade do Natal.
É Lusíada e Nassau. Eu terminei na Nassau. Ah, perfeito, perfeito. Então, essa é a dúvida. Então, o Barra exatamente deu uma continuidade na Universidade Maurício de Nassau, onde eu lecionei por 12 anos, né? Tive a oportunidade, não direito, obviamente, mas administração. E tem agora mestrando em Direito Tributário pela Universidade do Minho, Braga, estive lá, belíssima universidade, fantástico. Membro da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil, formado como mediador e conciliador para Escola Superior de Advocacia na Ordem dos Advogados do Brasil, trabalhou no Departamento de Relações Internacionais da Universidade Maurício de Nassau, advogado, escritório doutora Madalena Lima, criminal, Portugal, advogado, escritório, doutor Anselmo e doutora, acho que sim, Vitor Aruso Maia, Portugal, sócio fundador da Migliano Areias e Penaforte Sociedade de Advogados. É isso, doutor? Estou certo? É isso mesmo, é isso mesmo. Essas duas experiências, vamos dizer assim, do Dr. Anselmo e da doutora Madalena, foram as primeiras, vamos dizer assim, onde eu tive a oportunidade de aprender bastante. Uma delas é da minha família, a doutora Madalena Lima, especializada em Direito Criminal, é uma área bastante puxada. Perfeito. É preciso muito coração Nossa. E eu vi que não era para mim, e portanto fugi dessa área criminal e deixei-a lá no cantinho dela a trabalhar, mas é exatamente isso. Doutor, então, mais uma vez, gratidão por tê-lo aqui. Vamos falar sobre business, sobre um ponto de negócio, sobre criar aqui um bate-papo e um ambiente para trazermos investidores, tanto para o Brasil como para Portugal. Eu acho que a cidade do Porto, apesar de ter aí um aparelhamento turístico fantástico, ela está muito aberta, por tudo que eu já conversei com as pessoas que hoje fazem, né, a própria política do Porto, muito aberta a negócios, a oportunidades, assim também como o Nordeste. A nossa ideia é criar pontes para que possamos desenvolver ainda mais boas parcerias. E aí conto com a sua experiência aqui. E já aproveitando, queria pedir já para a gente entrar nesse clima e falar um pouquinho sobre esse cenário, né, político hoje, como é que o senhor está vendo aí esse cenário de restrições, de mudanças, tanto com relação à própria imigração, que é um fator que impacta nos negócios, né, obviamente. Como é que o senhor está vendo esse cenário, as ações que estão sendo tomadas, na minha visão, ações que são necessárias, obviamente, a gente já tinha até falado um pouco nos bastidores sobre isso, mas como é que o senhor vê esse momento aí, envolvendo não só Portugal, o Brasil, mas a Europa como um todo, o mundo, essa readequação aí nesse tabuleiro geoeconômico? Ora bem, é uma questão que me colocam praticamente todos os dias, não só clientes, mas também colegas, que me perguntam de que forma é que estas alterações, vamos dizer assim, na lei, vão impactar nas relações Portugal-Brasil, até propriamente na comunidade CPLP, e também como é que os outros países se estão a adaptar. Ora bem, do ponto de vista, vamos dizer, pessoal como português, estas alterações, elas tornam-se necessárias. Se nós olharmos, e agora também do ponto de vista legal, se nós olharmos um pouquinho para o passado, com o antigo governo, não falando aqui um pouco de política nem de partidarismo, mas temos que referir. Os anos passados, com o governo que estaria na altura, foi criado um mecanismo chamado manifestação de interesse, que eu acredito que aqui os ouvintes e também o Flávio e o Tiago conheçam, que nada mais é de que, vamos dizer aqui, uma chave de entrada, na qual o Jorge, um nome fictício, o Jorge, um cidadão, vamos dizer que seja do Brasil, vai para Portugal como turista, ver os belos estádios que existem em Portugal e lembra-se que Portugal até é bonito e quer ficar. E simplesmente fica. E nada mais é, antigamente, havia um procedimento administrativo, não um processo, mas sim um procedimento administrativo, que dizia a Portugal, basicamente, eu manifesto o meu interesse em ficar em Portugal. E olhando assim abertamente, isto parece muito bonito, mas não é. Porquê? Porque o Estado português, um Estado de Direito Democrático, não pode permitir que migrantes, neste caso turistas, cheguem ao país e por uma simples vontade
unilateral, porque Portugal não concede essa autorização dele entrar, ele entrou como turista, e perfeitamente legal, mas ele acaba por se regularizar através de um mecanismo que não existe qualquer tipo de validação. E essa validação depois, não ocorrendo, que não ocorria na altura, leva a que muitos imigrantes, com o passar do tempo, se sujeitem a situações que o Estado português não tem capacidade para responder, nomeadamente, não sabe onde é que essas pessoas param, não sabe o nome dessas pessoas, as pessoas entraram em Portugal, declararam o interesse em ficar em Portugal e agora estão na Espanha, na Polónia, na Alemanha, e torna-se um problema que esse imigrante fica registado em Portugal e pode cometer um crime na Alemanha e depois a culpa é de quem? É de Portugal, porque Portugal o registou e disse que ele poderia começar esse procedimento administrativo em Portugal. Não é? Então, assim, do ponto de vista, obviamente, legal, é necessário existir esta mudança nas alterações da lei da imigração. Obviamente, a manifestação de interesse com um novo governo, nós vivemos um pouco aqui de instabilidade política do ponto de vista de cai governo, vem governo, depois moções de censura, moções de confiança, pronto, é o que nós estamos a viver neste momento, mas de facto estas alterações são necessárias, quer para quem já cá está, legal, porque existe muita gente que está cá legal, hoje poderemos falar à vontade de migrantes brasileiros à volta de 1 milhão é muita gente, estamos a falar de muita gente, e pessoas que vêm. E o que mais me preocupa, e isso eu vejo diariamente, principalmente há 2 anos atrás via-se muito, era imigrantes que chegavam a Portugal com 50, com 100 euros e vinham com a ideia de que Portugal é um paraíso. E muitas das vezes Portugal não é esse paraíso. O salário mínimo não é um paraíso. Porquê? O que se vende na internet, e isto é uma crítica, e eu peço desculpa talvez estar a utilizar aqui este momento, mas é uma crítica até alguns colegas meus que fazem vídeos no YouTube e vendem falácias, vendem sonhos que não são verdade, e há pessoas que infelizmente consomem esse conteúdo, muitas das vezes por não ter possibilidades económicas e financeiras para pagar um advogado e vão para grupos de Facebook, e são vendidos conteúdos de que Portugal é um país fácil, porque a língua é fácil, é a mesma, nós falamos o mesmo português, vocês um português mais alegre, nós um português se calhar mais frio, mais fechado, mas é vendido conteúdo de que Portugal é um país das maravilhas. E as coisas são completamente escamoteadas, fazem de Portugal um teatro lindo, brasileiros pagam rios de dinheiro, 50, 60, 70 mil reais para comprar, vamos dizer assim, vistos, para conseguirem se legalizar mais rápido, e as coisas não funcionam dessa forma, porque em Portugal, é uma crítica agora, em Portugal existe muita burocracia. Muita burocracia. Há colegas que não têm noção do quão burocrático é um processo de visto. Pensam que é algo muito fácil. Portugal tem várias etapas para se conseguir a emissão de um visto, ou para se conseguir um título de residência, ou para se conseguir, aqui podemos dizer que é um modo mais fácil, depois falaremos desse momento, mas, por exemplo, para abrir uma empresa, consegue-se abrir uma empresa com 1 euro. Não é? Vamos dizer, com 6 reais consegue-se abrir uma empresa, não é? De capital social. Aqui a questão é, a burocracia na imigração não é simples. É necessário estas alterações, tanto do ponto de vista da lei de estrangeiros, que é a lei 2307, como a lei da nacionalidade, que ainda não foi nem aprovada, existe ainda a discussão em Parlamento. Mas, indo à sua pergunta, Flávio, concordo, é necessário de facto mudar, toda a Europa está a mudar, os Estados Unidos, que é quem, vamos dizer, dita um pouquinho as regras, como é que as coisas vão ou não se moldando, já que está a mudar, e Portugal está a seguir um rito, talvez dos mais agressivos na Europa, no que toca a mudanças. Quer na lei dos estrangeiros, da imigração propriamente dita, direta, como da lei da nacionalidade. Isto vai ter impactos que já está a ter tanto dos países da CPLP, nomeadamente Angola, Moçambique e Brasil, já deram a sua cara de desagrado, porque vai afetar aqui as relações internacionais, mas, e parafraseando um colega, Portugal é um Estado democrático de direito e soberano.
Da mesma forma que o Brasil, se alterar e colocar na lei que os portugueses precisam de visto, quebra o CPLP, mas o Brasil tem todo o direito de o fazer, porque é soberano e tem as suas próprias leis e deve principalmente olhar para dentro e só depois olhar para fora, que foi algo que não aconteceu nos governos passados, um pouquinho de portas escancaradas à imigração, que nós precisamos, é verdade, nós precisamos de imigrantes para várias áreas que os portugueses não atendem, mas não desta forma. Doutor, é um discurso realmente muito coerente, e quando a gente olha para esse universo de 1 milhão de brasileiros em Portugal, o que é que ocorre também é que o Estado, quando ele permite e ele carimba a entrada de um imigrante, seja ele português, angolano, ele é responsável, e ao momento que ele é responsável e não cria oportunidade para que essa pessoa que fez a manifestação de interesse tenha acesso a saúde, trabalho, moradia, passa a ser para mim, eu vejo como um crime humanitário até. Então, assim, é muito bom parar e dizer que não pode. Eu acho que, assim, o Portugal, assim como também eu creio que a Espanha, em certa medida, eu não quero entrar em detalhes, mas todos eles precisam rever o quanto podem suportar e o quanto precisam. O fato os países precisam de imigrantes por vetores diferentes. Portugal precisa por uma característica, tem uma evasão muito grande do seu jovem, o seu jovem sai para outro país para ganhar um salário melhor, todos nós sabemos disso, na verdade. Reter essa mão de obra jovem, eu acho que é um trabalho importantíssimo que o país precisa fazer, não é simples, né, não é simples partir de uma plataforma de um salário de 870 e começar a aumentar isso para 1.200, 1.300, 1.400, isso envolve um impacto empresarial e industrial muito grande, e não é tão fácil assim, porque eu gosto muito de falar de governo, mas eu gosto muito de falar de empresário. No frigir dos ovos, quando a coisa acontece, é o empresário que paga a conta, é ele que está lá na ponta fazendo a coisa acontecer, mesmo que os governos tomem suas decisões. E às vezes toma uma decisão hoje, amanhã de manhã toma outra, né? A gente tem esse cenário, tanto em Portugal como no Brasil, né? Dessa coisa da legalidade ser um de um jeito hoje, amanhã de outro jeito, mas assim, aponto como muito coerente esse cuidado, né? Já tem gente trabalhando, tem gente que recebeu a sua, digamos assim, autorização de residência para viver e está trabalhando, está produzindo para o Estado português de forma muito interessante, e os números provam isso, a necessidade de gente para trabalhar, mas concordo plenamente em gênero, número e grau, porque se deixasse assim, nós temos 220 milhões de pessoas no Brasil. Você imagina uma imigração em alta escala, fácil, a gente coloca 5 milhões em Portugal, e Portugal não aguenta, não tem estrutura para oferecer tudo que é belo, tudo que é bonito, beleza, maravilha, isso é certo, mas não vai oferecer saúde, que hoje já é precária para o próprio português. Nós temos o idoso hoje como um grande problema, a gente está analisando as plataformas políticas dos candidatos à Câmara, né? E a preocupação de todos é retórica com relação ao cuidado com o idoso, né, à saúde, há reclamações com relação à saúde. Então, assim, é preciso, o senhor foi pontual e muito cirúrgico, fechar realmente, dar uma olhada no que está acontecendo, abrir o vento para pessoas especializadas, porque o mercado hoje, cada vez mais, e quando se fala de inovação, pessoas com formação tecnológica e com especificidades são necessárias, mas é preciso ter cuidado realmente aí de não cometer os erros, e hoje nós vemos, infelizmente, ao passar agora quase 2 meses em Portugal, eu vi pessoas na rua, barracas armadas, é uma situação que há talvez 3, 4 anos atrás você não via com facilidade. Então, de fato, há uma negligência do governo em cuidar disso, precisa ser cuidado sim. Então, acho que Tiago, não é isso, Tiago, é um bom... À vontade, doutor, fique à vontade. O que eu só quero complementar, de facto, é que nós podemos olhar também para a Espanha como um exemplo, quando nós temos, vamos dizer, a invasão do turismo, não é? O turismo em massa. Hoje, Portugal, graças a Deus, nós vemos várias vezes na notícia, o Porto foi eleita a melhor cidade da Europa para se conhecer. O excesso do turismo, aliado à falta de habitação, e também, isto aqui é quase um triângulo. Nossa. Vocês aí também não têm esse problema, nós temos, que é o excesso do turismo. Aqui na ponta do iceberg nós diríamos que é os Airbnbs, não é? Os alojamentos locais. Sim.
existem mais quase alojamentos locais do que quase casas para os portugueses. E Nossa, para os imigrantes. Então é assim, o que é que existe? Existe aqui já um repudio ao turismo em massa que avança para Barcelona, avança em Madrid, avança no Porto, avança em Lisboa. E depois tiramos o turismo e vemos que o grande fluxo de imigração está a ir para onde? Para as grandes cidades. sim, Porto, Braga, Guimarães, Lisboa, Algarve, Faro. E vemos o interior, como o Flávio falou muito bem, os nossos idosos, cada vez mais idosos, sozinhos. Por exemplo, posso dar um exemplo. Durante muitos anos tive uma casa de férias em Paredes de Coura, que é ali perto de Viana do Castelo, no norte. sim. Uhum. E recentemente fui lá visitar o nosso antigo caseiro e tudo mais, e estar com ele. Por milagre, eu diria assim, eu chego, falo com o Sr. Alfredo e a Dona Celeste, amigos da minha família. Sim, Sr. Alfredo, como é que está? O vizinho dele é um francês, vamos dizer, um nómada digital, sim, basicamente. E tem, vamos dizer, 4, 5 pessoas naquela vilinha e o resto é gado, é casas abandonadas. verdade. E isso é política, são políticas internas, quer das câmaras municipais, quer do próprio governo, independentemente se é de direita ou se é de esquerda, que tem que informar os imigrantes que, meus amigos, não dá mais, o Porto não sustenta mais, Lisboa não aguenta mais, Não. Uhum. dando-vos condições para vocês irem para o interior e criem negócios, empreendam aqui, criem empresas. Opa, é isso aí. Venham para aqui, agregar e, como o Flávio há pouco disse, copiar boas práticas. O que os irlandeses fazem, os ingleses fazem, vamos para o interior criar riqueza. E nós temos que agregar riqueza ao interior, porque o litoral toda a gente gosta, apanhar sol e estar na praia. Mas é importante também revitalizar o interior. Concordo plenamente, doutor. Colocar Muito lá bem. as principais áreas hoje, pelo menos, obviamente já entrando aqui num pouco das profissões migrantes que mais ocorrem para Portugal, que mais correm para Portugal. Hoje em dia é TI, vocês brasileiros que estão aqui, no topo, conheço várias empresas que vão contratar ao Brasil TIs. Então, falo com conhecimento. Comunicação, design, educação, conheço vários professores, quer de escolas primárias até faculdades, que alguns até são de Recife, que dão aulas no Porto e em Portugal. É preciso também levar essas pessoas para o interior. Não é só, Perfeito. Não é só levar, com todo o respeito, as pessoas locais do Bangladesh, de Marrocos, da Índia. Não, é preciso levar todos. Os portugueses também. Não é só os imigrantes. E dizer assim, viver no interior é tão bom quanto viver, obviamente, no litoral. Mas para essas pessoas se fixarem no interior, também tem que ter benefícios, quer sejam eles fiscais, quer sejam eles patrimoniais, quer sejam eles até, vamos dizer, de aqui um facilitismo na burocracia de residência legal. Muito bem. Se nós queremos facilitar, temos que também ajudá-los de alguma forma. João, vamos colocar uma unidade da RWI em Paredes para fomentar negócios e a gente desenvolver essas regiões maravilhosas. Concordo, é como diz um amigo meu, que ele fala, concordo por demais com o seu pensamento. Eu creio que essa... E eu vou aqui até fazer aproveitar esse gancho, e Tiago, e dizer que esse é o nosso grande mantra, criar pontes. O João está conosco aqui, quem está nos ouvindo, para trazer todo esse conhecimento, essa discussão é muito inteligente, tome isso como uma análise inteligente do cenário que nós temos hoje. É preciso pensar que recursos são exauridos e são exauríveis, a gente precisa ter o limite para saber até quando podemos usá-lo, e usá-lo de forma correta. Eu acho que Portugal e Brasil são duas nações irmãs, independente de qualquer coisa, tem muita coisa a desenvolver juntos, mas de forma coerente, de forma inteligente. Doutor João Penaforte, a gente está chegando aqui ao final, quero lhe agradecer esse momento aqui conosco. Eu acho que a gente começou exatamente como deveria, pelo começo, entendendo esse cenário, e agora falar sim de projetos para o interior. Até já lhe desafio aqui, nós vamos fazer o exercício também, eu e o Tiago, trazermos aí a oportunidade para falar dos interiores maravilhosos que circundam aí essa região do Porto, que podem
criar interesse de muitos investidores, fundo de pensionistas, eu vejo muitas pessoas aposentadas, que a gente pode criar a oportunidade de entender, quem sabe até podemos juntos, já vou lhe desafiando, fazer uma grande caravana para irmos a Portugal, levar essas pessoas para conhecerem possibilidade de investimento aí nessas regiões próximas. E quando a gente fala interior, pessoal, em 30, 40 minutos, você pode estar num lugar maravilhoso, numa vila maravilhosa, repleta de história, de um clima agradável, com muitas oportunidades, e a 30, 40 minutos está na cidade, porque quando a gente fala de distância aqui, doutor, é uma coisa, distância aí é outra completamente diferente. Né? Eu só dando aqui, não querendo roubar muito tempo, eu quando morei em Recife, eu lembro de fazer viagens de Recife para Serra Talhada e demorava 5, 6 horas de carro e só tinha uma ida e uma vinda. E eu fazia de noite com um amigo meu que é daí de Recife, um dos meus melhores amigos, e é uma das coisas que o Flávio diz. Aqui em Portugal as distâncias, eu do litoral ao extremo do interior, eu faço em 3 horas. E do ponto norte ao ponto sul, eu faço em 5. Ou seja, eu de Recife a Serra Talhada, eu faço 5 horas. É quase de Porto ao Algarve. E uma questão só interessante para já deixar aqui também o convite. Convido o Tiago e o Flávio, quando vierem a Portugal, para irmos almoçar. E aí eu posso dizer que sou especialistas em restaurantes no interior. Toda a gente que me conhece. Muito bom, muito bom. Não são restaurantes de, vamos dizer, de Instagrams, como as pessoas dizem, são aquelas tascas tradicionais. As tascas são os melhores locais para se visitar. Exatamente, exatamente. E só para dizer que, indo de encontro ao que o Flávio falou muito bem, por exemplo, Guimarães, e já deixando aqui... Nossa, Guimarães é belíssimo, adorei Guimarães. É onde nasceu Portugal. Guimarães, a 40 minutos da cidade do Porto, sim, do litoral. Sim. Guimarães tem polos de indústria têxtil muito Olha fortes. Olha só. Com fábricas que fazem bolsas e costuras para grandes marcas como Louis Vuitton e outras marcas aí de moda, vamos dizer assim. Então, deixo já aqui esta premissa, vamos dizer, de Guimarães, Famalicão, Braga, então é fantástico. Vamos montar uma missão em Portugal e vamos acompanhar as pessoas e aproveitar e visitar todas as tascas que encontrarmos pelo caminho. Combinado. Contem comigo. Doutor João Penaforte, um fortíssimo abraço, muito obrigado por estar conosco hoje. E espero que nos vejamos já semana que vem para começarmos essa pauta. Muito bem, combinado. Muito obrigado pelo convite. Forte abraço, muito obrigado. Viu? E boa tarde para vocês. Abraço, doutor. Até a próxima. Obrigado. Falamos, doutor João Penaforte, e que está trazendo para a gente aí uma lição, né, uma grande didática lição, Tiago, com relação ao potencial que nós temos aí com relação a desenvolver negócios. E com certeza, o interior de Portugal vale muito a pena a gente falar. A gente vai a uma coluna agora, porque daqui a pouco ele já vai sentar aqui comigo para falar sobre logística, sobre transporte, diversos modais de transporte, o transporte ferroviário, que principalmente a gente está muito apaixonado por essa ideia. Vamos agora falar de gestão de projetos, e a gente volta em seguida. Vamos falar sobre gestão, para que você entenda a gestão de projeto e aproveite as ferramentas. É isso que tem feito aí sempre José Elias, trazendo informação para que você possa aprender e praticar em suas atividades. Então vamos para a coluna e a gente volta já. Deixa eu pegar aqui a coluna, coloca a coluna no ar. Ao vivo é assim, tem essas coisas, a gente sai aqui e vamos lá. José Elias. Olá, Flávio. Olá, amigos da RWI. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre 2 certificações internacionais na área de gerenciamento de projetos, o PMP e o CAPM. Pois bem, muita gente pergunta, Elias, é relevante você buscar ter uma certificação na área de gerenciamento de projetos? E eu comparo muito com, por exemplo, certificações na área de inglês. Então, você tem certificações em inglês, como o TOEFL, por exemplo, onde, para que você tira essa certificação? Para você demonstrar para o mercado, para empresas, para a sociedade, o que seja, de que você detém conhecimento naquele tema. Neste caso, em inglês, um TOEIC, se você for fazer uma certificação na área de espanhol, por exemplo, com o dele. Então, essas certificações ajudam a dar esse credencial. E em gerenciamento de projetos não é diferente. Existem várias certificações, porém, a de maior reconhecimento no mundo é a PMP. Nenhuma outra certificação hoje em gestão de projetos bate a certificação PMP. Eu trouxe aqui alguns dados, até vou filar aqui algumas informações para trazer interessantes sobre a certificação PMP. Hoje,
já temos mais de 1.500.000 pessoas certificadas no mundo. Então, um número aí bem significativo. Essa certificação também é do ano de 1984, foi criada e é mantida pelo PMI, a maior associação de fomento à área de gerenciamento de projetos no mundo, né? E ao você realizar, né, existe um processo, evidentemente, para você ter a certificação, que é através de uma prova. Passando nessa prova, que a base dela vai ser o livro PMBOK, e começar a estudar gerenciamento de projetos, vai ouvir falar muito nesse livro. Então, a base desse livro, você estuda e passando, para fazer a manutenção dessa certificação, você precisa ter 60 PDUs. O que é um PDU? PDU é uma unidade de desenvolvimento profissional, só que em inglês, né? Então, da PDU a sigla. Então, é 1 hora de capacitação, 1 hora em um evento, e 1 hora em um curso, ou o que a gente também chama de giving back para PDU, ou seja, eu retribuindo a área de gestão de projetos, seja atuando como gestor de projetos, seja como voluntário do PMI, seja escrevendo um livro, ministrando aulas. Cada hora de trabalho equivale a um PDU. Você precisa ter 60 PDUs em 3 anos para poder renovar. Então, certamente, em 3 anos, você vai buscar se qualificar, seja no aspecto técnico de gerenciamento de projetos, ou em outros aspectos que são pilares relevantes, como, por exemplo, desenvolvimento comportamental, a famosa soft skills, como liderança, negociação, gerenciamento de conflitos, entre outros. Também aspectos ligados à estratégia, como planejamento estratégico, modelo de negócios, noções de finanças corporativas, entre outros. Então, essa é a certificação PMP de maior reconhecimento. Ela tem alguns pré-requisitos. Então, você precisa ter, pegando aqui os pré-requisitos dela, aí depende se você tem ensino superior ou não. Quem tem ensino superior, 36 meses atuando em projetos e 2.000 horas no mínimo em liderança em projetos. Quem não tem ensino superior precisa ter 60 meses de experiência na área de gerenciamento de projetos, né? E ambos, seja com ensino superior ou não, você precisa ter 35 horas de educação formal, ou seja, algum curso, alguma formação, pode ser uma cadeira na faculdade de gerenciamento de projetos. Então, devido a esses pré-requisitos, às vezes, muita gente não consegue ainda atender, principalmente quem é profissional iniciante de carreira. E, para isso, o PMI criou a certificação que nós chamamos de CAPM. A certificação CAPM é a certificação para profissionais de início de carreira, porque ela não vai ter esses pré-requisitos de tempo de ciência como no PMP. No CAPM, o único pré-requisito é que você faça um curso de pelo menos 21 horas formal na área de projetos, que, como eu falei, pode ser uma cadeira de faculdade, um curso de qualquer instituição de ensino, né, que provê cursos de curta duração, e com isso você pode fazer a prova. A base também é o PMBOK. A renovação dessa prova, né, você passando, também acontece a cada 3 anos, só que em vez de 60 PDUs do PMP, são 15 PDUs. Então, pessoal, é muito relevante você conhecer o mercado e esse cenário das certificações. Se você buscar vagas, pode ir no LinkedIn agora e pesquisar vagas na área de projetos, analistas de projetos, coordenador de projetos, gerente de projetos. Você vai ver que muitos deles vão ter como pré-requisito ou desejável uma sopa de letrinhas, que em boas partes vai estar lá a siglinha PMP. Existem, evidentemente, outras certificações em outras áreas. Certamente, em outros momentos, a gente vai estar comentando sobre essas certificações, mas conheçam, porque é mais um diferencial. Da mesma forma que você pode buscar uma especialização, da mesma forma que você pode buscar cursos de curta duração, e tudo isso vai enriquecendo o seu conhecimento, uma forma de você buscar se diferenciar no mercado é através da certificação, onde você adquire conhecimento e você comprova e mostra para o mercado que você, de fato, é capacitado para fazer gestão de projetos. Essa seria a minha dica e minha informação de hoje. Forte abraço, Flávio. Forte abraço, amigos da RWI. José Elias, muito obrigado mais uma vez, como sempre, trazendo uma aula de gestão. Olha só, o CAPM é o que se indica a qualquer pessoa e que possa estar iniciando uma atividade empresarial e que queira aprender na prática como usar a teoria, mas para fazer negócio, né, Tiago? Com certeza, Flávio. A teoria é importante, mas, claro, tem que colocar em prática, e esse curso é muito importante, essa certificação que permite que você se torne um profissional ainda melhor, né? A gente sabe que gestão de projeto é extremamente relevante para a empresa. Agora sim, para falar de gestão de projeto, experiência, gente que fez de verdade muita coisa, ele já está aqui conosco aqui, professor Marcílio Cunha, que é engenheiro e administrador
mestre em engenharia da produção, consultor em logística, atualmente atuando em grandes projetos, ex-executiva da White Martins, Alpargatas, Ródia, Grupo AGA e Grupo Souza Cruz, tudo empresas super conhecidas e grandes no mercado brasileiro e internacional. Diretor executivo da MC Log, Projetos de Engenharia e Consultoria Limitada. Professor, um prazer imenso tê-lo aqui, viu? O prazer é todo meu. Uma saudação aos que nos assistem pela Rádio WI e que estamos aí à disposição para conversar pelo assunto que eu gosto muito e que você vai dar a partida. Com certeza, nossa paixão é muito grande. A gente, desde que minha época de formação, professor, quando eu me graduei, eu sempre dizia assim, o Brasil tem um problema grave, que é um problema de logística, de transporte, e eu me assustei muito quando fiz uma pesquisa, eu sempre lembro isso, para a minha graduação, e em 1944, na pesquisa que eu havia feito, a rede ferroviária nos Estados Unidos é maior do que a rede ferroviária do Brasil no momento atual que eu fiz minha pesquisa para a graduação. Isso me assustou muito, então eu já vou começar por esse aspecto. O que significa, professor, o transporte ferroviário quando a gente fala de desenvolvimento? Bom, você falou em números aí, né, da extensão que os Estados Unidos têm, a rede ferroviária, que, para sua surpresa ou não, acredito que não, e de Tiago também, que está aqui do meu lado, continuamos na mesma, né? Basicamente, nós temos o que os Estados Unidos têm de malha ferroviária, representa 10 vezes o que nós temos. Nossa! Não é? Então, isso perdura, viu? Eu tenho 55 anos de... 55 não digo, mas 50 anos de logística, praticando e estudando logística, e permite dizer que a evolução nesses 50 anos basicamente não ocorreu em termos de mudar essa matriz que nós temos hoje no Brasil, que é a mesma de 50 anos atrás, basicamente, né? A predominância maior começou a acontecer a partir da década de 60, quando da implantação da indústria automobilística aqui no Brasil, né? Fabricação de caminhões, fabricação de automóveis, mais especificamente no governo de Juscelino Kubitschek, né? Onde, para justificar a vinda dessas grandes empresas para começar a fabricar produtos aqui no Brasil, basicamente se deixou de lado a ferrovia e se passou a investir altamente em estradas, né? Eu me lembro muito bem, me formei exatamente em julho de 70, completei agora 55 anos de formação em engenharia, e naquela época, independente da habilitação, se fosse engenharia civil, produção, que é a minha, metalúrgica, enfim, qualquer habilitação em engenharia, desde que fosse engenheiro, as empresas que estão construindo a Transamazônica, que é exatamente no ano de 70, né, contratava por ser engenheiro, porque havia falta de engenheiros civis para atender toda a extensão da rodovia, e que foi um grande investimento na época e que hoje, basicamente, sucumbiu. Agora estão tentando recuperar, né, aos poucos, porque a mata novamente tomou conta da estrada. Nossa, é uma pena. Então, essa matriz, Flávio, já continua sendo, para você ter ideia, já na década que eu estou falando, de 50 anos atrás, já era em torno de 60%, quase 60%, 58% da movimentação de carga no país já era rodoviária. E hoje chega a 65%. Nossa. Né? Então, por aí vê que a gente tem uma desigualdade muito grande entre os modais, né? Quando a gente está falando de modal, a gente está falando de meio de transporte, né? Rodoviário, aéreo, fluvial, marítimo, né? Então, tudo é modal, né? Mas vamos lá. Tiago, acho que o professor está fazendo uma retrospectiva histórica que a gente tinha falado muito aqui nesses últimos anos, né? Quando a gente falava de onde o Brasil realmente fez a escolha. E eu acho que isso também tem muito a ver, professor, com a escolha do próprio interesse de promover a indústria automobilística, né? Que precisava de expansão
e venda de carro, a gente tem hoje. Aí quando a gente olha, fala-se que Recife tem um dos piores trânsitos do mundo, né? A gente tem uma quantidade de transporte individual enorme e o transporte público precário, né? E a gente lança um olhar para a Europa e vê o transporte ferroviário urbano, obviamente, né, os equipamentos leves de transporte sendo usados de forma muito mais massiva e conseguindo dar mais qualidade de vida às pessoas, né, Tiago? Isso é um fato que a gente já vinha falando há muito tempo, o professor consolida nesse momento agora, né? É verdade, Flávio. O professor Marcílio trouxe de forma brilhante uma análise histórica, né, do sucateamento que ocorreu das ferrovias no Brasil. Quando vem o governo Juscelino Kubitschek, né, vem o plano de metas, 50 anos em 5, ele começa a investir fortemente, né, na industrialização, né, que já havia iniciado, claro, com Getúlio, mas aí ele começa a trazer as indústrias automobilísticas e dá prioridade total a rodovias, né, porque para justificar essa trazida das automobilísticas. Interessante que anteriormente, no século XIX, o Brasil havia iniciado de forma correta o investimento em ferrovia. O Barão de Mauá era um grande entusiasta de ferrovia, né? Ele que era grande cafeicultor também, né? E infelizmente no século seguinte a gente abandona isso e fica basicamente no modal rodoviário. O professor, que é o grande especialista, sabe disso, que para você transportar, principalmente no que se refere ao agronegócio, é muito mais caro o tanto que você vai ter que gastar para transportar no modal rodoviário, e a gente era para estar investindo muito mais fortemente no ferroviário, como o professor trouxe, os Estados Unidos 10 vezes mais, né, que tem um território um pouco maior que o Brasil, um pouco mais de 9 milhões de quilômetros quadrados dos Estados Unidos, o Brasil com 8 milhões e meio, era para a gente estar fazendo o que os Estados Unidos fez, investimento ferroviário. Infelizmente, a gente deixou de lado, estamos tentando retomar agora, né? Antes tarde do que nunca. Professor, eu vou perguntar uma coisa bem básica, porque é uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade. Rodando pelo Brasil, a gente fala de 10 anos atrás, a gente sempre encontrou muitos parques ferroviários abandonados, né? Aquelas locomotivas da Refesa, toda aquela estrutura montada, inclusive aqui também em Recife, né, que tinha uma estrutura toda montada ali, que foi desativada agora para um projeto habitacional e de requalificação aqui daquela área ali de Pernambuco, que é ali naquela região do Cais Estelita, né? A gente tinha muito esses modelos, né? Eu lembro, viajando, eu sempre via, olha, aqui já foi, mas tudo parado, sucateado. E aí, uma ocasião, conversando com a pessoa, e me disse assim, olha, não é porque essas bitolas não podem mais ser usadas, porque elas são bitolas que não são mais atualizadas. De fato, isso procede, professor? Aquela estrutura toda era uma sucata mesmo? Veja o seguinte, isso é um assunto que, dentro dos próprios especialistas, principalmente quem está mais voltado à área ferroviária, existe opiniões discordantes e outras concordantes com o que tem. Na realidade, essa linha toda que hoje é abandonada, basicamente, ela é métrica. Então, ela é uma linha entre a distância. Quando a gente fala em bitola, a gente está falando da distância entre os trilhos. Perfeito. Então, hoje, mundialmente, uma boa parte dos países adotam a metragem de 1,60. Certo. Aqui no Brasil vem sendo feita essa colocação nessas novas ferrovias que estão sendo construídas agora, né? Mas existe uma quantidade grande ainda, aqui no Brasil, inclusive, sendo usada a métrica, né? E em alguns lugares, como aqui, né, o estado de Pernambuco, a região Nordeste, basicamente, como a partir de 97, quando começou a se privatizar e passar para a iniciativa privada, a utilização e exploração das linhas, houve um abandono em algumas áreas, principalmente aqui no nosso litoral, né, onde a TeleSA, a empresa que detém hoje uma boa parte do controle da Transnordestina, ela abdicou no final do governo na época em Tarcísio Freitas como ministro,
entregando parte daquilo que eles não desejavam mais ficar, e isso criou um impasse, inclusive, jurídico, que está correndo, mas isso é outro assunto. Sim, sim. Mas que, basicamente, o nosso litoral todinho, do Rio Grande do Norte até Alagoas, está a linha abandonada, e eles só ficaram com interesse ainda o que tem no Ceará. O Maranhão também tem uma parte que está sendo revitalizada agora, e no Piauí. Então, os 3 estados, principalmente com a intenção de chegar no Porto de Itaqui. Sim. E aí fica ligando também com o PCI em Itaqui. Mas essa do Rio Grande do Norte até Alagoas, ela foi totalmente abandonada. Houve uma tentativa de recuperação, mas não foi adiante, até por uma das cheias que houve, enchente que houve, rompeu uma ponte aqui em Alagoas e que não foi recuperada, e isso criou seu impasse e está lá, parado. Mas a métrica, ela é utilizada e pode ser utilizada, e é uma das que podem nos dar de volta, desde que haja a recuperação, uma possibilidade de voltar a funcionar plenamente, porque para cargas que não são commodities, né, principalmente, que não exige um peso maior dos eixos dos vagões e trens, ela pode ser usada e deve ser usada. Então, a linha métrica, ela ainda é usada e poderá passar a ser usada durante muitos anos, porque para determinadas regiões ela é útil para isso, até na parte da questão de passageiros, como o Thiago ligou aqui, apesar de que as empresas que tomaram a frente de utilização a partir de 97 não têm muito interesse de transportar passageiros, porque precisa de subsídio para isso, né? A carga dá muito mais valor para eles, comercialmente, do que a questão do passageiro, que é uma falha grande e que deve ser corrigida de alguma maneira, porque as pessoas também precisam. E no passado, quando a gente fala aí da década de 40, 50, 60, principalmente aqui na nossa região Nordeste, era uma das modalidades mais utilizadas do transporte de passageiros, era o trem, e que interligavam os estados aqui vizinhos a Pernambuco, principalmente, né? Perfeito. Alagoas, Paraíba, e que isso pode ser retomado, e deve ser retomado, né? Até porque agora já tem um anúncio aí da possibilidade de se ter o trem de volta, né, até Caruaru, né? E depois se estender até Salgueiro e se interligar, né? E depois uma ferrovia também ligando Petrolina a Salgueiro, também é outra notícia nova, né? Tá quentinha, tá saindo. Essa é quente, agora, Petrolina, né? Salgueiro, eu acho que é muito interessante. Existe de intenções e projetos, mas a gente sabe que uma ferrovia não se constrói da noite para o dia, né? Então, até a questão burocrática de haver necessidade de o planejamento, isso eu lido muito e falo sempre que tem audiências públicas aí que dão a oportunidade de eu falar, de que o que falta é um planejamento estratégico bem feito, né? Para não haver dificuldades que a gente ainda encontra quando a obra vai ser iniciada, encontra uma barreira que no projeto não foi visto e que para tudo para rever, né? Pois é. Aí até da questão ambiental, né? Exato. Que pega a Mata Sul aí, às vezes tem projetos que teve que ser paralisados e revistos, né? E demora, né? Isso é retrabalho e é dinheiro, né, professor? É custo, custo. E tempo, né? Tempo. A gente corre contra o tempo, né? Olha só, esse é um assunto apaixonante, é muito amplo. A gente, de forma alguma, está querendo esgotar nem 1%. Esse é o começo de uma grande conversa. Hoje a gente está fazendo um overview com o professor aqui, uma visão geral de resgatar um pouco dessa história, falar desse modal. Mas você que está aí nos ouvindo, fica muito ligado nas notícias do que está acontecendo no Brasil. O professor acabou de falar, isso são projetos que vão levar anos para serem reconstruídos ou refeitos, mas precisam ser feitos. O Brasil não pode ficar fora. Eu conto uma historinha, professor, quando estava em sala de aula, muito uma coisa de o melhor dia para se plantar uma árvore, né? O melhor dia para se plantar uma árvore era 20 anos atrás. Mas se eu não fiz, se alguém não fez, a gente faz hoje,
Hoje é o outro melhor dia para plantar uma árvore. Então, tem muita notícia e você tem que estar ligado com o seu parlamentar, porque esse é o trabalho. Quando eu falei que a gente não está trazendo aqui a discussão política partidária, política ideológica, mas nós trazemos para aqui a discussão inteligente da política econômica, da política de Estado, daquela política perene, né, professor, que vai nortear aí o futuro de um município, um Estado e uma nação. Isso você está falando com muita propriedade, porque é o que a gente vem lutando aí em defesa, principalmente da parte da transnordestina aqui de Pernambuco. Isso. Que eu tenho me empenhado aí, principalmente Perfeito. no trecho Salgueiro-Suape, que é o que está mais próximo a começar a Exato, acontecer novamente. exato. Né? Voltar a ser dado continuidade às obras que faltam, obras civis, e chegar até Porto Suape, e que exige uma mobilização permanente de empresários e políticos, né? O que a gente tem visto aqui, não se falando em política especificamente, mas que, comparando, por exemplo, com o estado do Ceará, a gente vê que eles têm conseguido... Com certeza. Né? Aí a gente vê que talvez o político não é da mesma bandeira de partido, mas quando se trata do estado do Ceará, principalmente com relação à ferrovia, eles têm se unido e vão para cima do governo federal à busca de recursos e estão conseguindo. Perfeito. Né? Então, aqui, o que a gente ainda sente a falta é que a mobilização parlamentar precisa ser mais forte, mais precisa. Não é fazer um movimento que aconteça, e já aconteceram alguns aqui, de reunir pessoas, empresários e políticos, né? E a comunidade em geral, né? A população em geral, para um evento voltado, por exemplo, para a transnordestina. Acontece naquele momento e depois passa muito tempo para acontecer outro. Perfeito, da perfeito. mesma magnitude. Uhum. Né? E isso é que esse ato que fica entre um movimento e outro que deixa retardar mais a possibilidade da gente ter uma retomada, né? Uma retomada efetiva de obras. Perfeito. Né? Tá certo? Há uma expectativa agora, no caso específico aqui, do trecho esse da transnordestina, de Salgueiro para Suape, que foi contratada uma empresa de engenharia para rever o projeto do ponto em que parou, né, que já tem de Salgueiro a Custódia, já tem 181 quilômetros pronto, mas faltam 363 até chegar à porta de Suape. Né? Então, esse 363 está sendo revisto, porque, inclusive, leva-se tanto tempo para a coisa acontecer que construíram uma barragem onde o projeto ia passar. Aí, por conta da barragem hoje existir, está sendo feita uma nova reavaliação para ver como é que faz o contorno dessa barragem e dê continuidade a chegar até os portões do complexo. Perfeito, de Suape. Mas isso já é uma grande coisa, porque provavelmente se está previsto aí, talvez em setembro, outubro, já está com esse projeto pronto, por parte de engenharia, e a partir daí fazer as licitações para reinício de retomada das obras, né? Obras civis, porque já tem lotes que já está liberado, vamos dizer assim, já tem licença ambiental, já tem desapropriação, né? Dos 5 lotes restantes que faltam, 3 já estão liberados com isso, mas ainda faltam 2 que precisam, a partir dessa reavaliação de novo percurso, de se fazer, está do zero, né? Tem que fazer todo o trabalho de licenciamento ambiental e fazer a parte também de desapropriação, que é outra dificuldade que se tem. Né? Professor, o senhor falou uma coisa fantástica, muito bem pontuado. A gente precisa, obviamente, não tem a menor dúvida, de trazer essa esfera política para a discussão. O nosso parlamentar, né, seja o deputado estadual, federal, senador, de qualquer estado, mas a gente está falando especificamente agora dessa obra em Pernambuco, precisa estar alinhado com isso, né, e alinhar com o poder executivo, né, Tiago, para que possamos juntos conversar. E aí eu acho que a gente tem um papelzinho aqui, pequeno que seja, mas de estar fomentando isso, estar trazendo uma discussão. Semana que vem estaremos aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, e está pautado nesse tema, obviamente, é a ferrovia, e aí a gente já, à luz de tudo que o senhor trouxe para a gente de detalhe, será um grande momento para a gente trazer esses dados e conversar. Eu acho que é o grande assunto... Hoje inclusive, pela manhã, de 9h30 até o meio-dia,
dia, eu já tive o retorno, que já me deram a informação de lá, que tem alguns amigos participando, que teve um evento promovido pela SUDENE, né, o superintendente Danilo Cabral, onde reuniu algumas pessoas políticas e técnicos em Salgueiro, falando o primeiro seminário Olha só. da SUDENE sobre Perfeito. as conexões da Transnordestina. Muito né? bom, Então, muito bom. são 7 eventos que vai ser realizado a partir de hoje, né? Eu sei que vai ter em Petrolina e vai ter em outros municípios, e o último vai ser um evento aqui em Recife, finalizando todo esse contexto, né? Então, essa parte de infraestrutura está sendo bem colocada Muito bom. nesses eventos, a partir da iniciativa da SUDENE. Eu acho que a coisa começa por aí. A gente, Muito bem. né? E olha, eu já estou dizendo que o senhor vai ser o nosso porta-voz para trazer passo a passo esses 7 eventos e o que vai acontecendo para a gente estar aqui conversando, tá certo? Vai ser um prazer nosso. Professor, a gente está chegando ao final do nosso tempo, tem outro tema que eu quero falar aqui, eu vou só puxar para depois, o senhor já na semana que vem falar um pouquinho. A gente queria falar um pouquinho sobre esse grande projeto ferroviário que vai levar da Bahia até o Peru, né? Exatamente, no Peru. Porto de Ilhéus, na Bahia. E só para dar o gostinho à vontade. Que estão nos assistindo e que têm interesse pelo assunto, que eu acho que são muitas pessoas, né, que estão ligadas à RWI, que esse projeto da Bioceânica já me traz grandes preocupações. Eu, como sou estudioso do assunto, né, porque ele vai basicamente cortar de ponta a ponta, né, até chegar a Ilhéus, passando por Rondônia, passando por vários estados até chegar na Bahia, e que, de certa forma, vai modificar a questão de posicionamento de negócios. Sim. Então, até uma separação norte e nordeste. É isso que eu ponho, uma das coisas que eu queria falar com o senhor. A influência vai ser muito forte e me preocupa, porque nós estamos no Nordeste e que a gente tem que ver como é que isso vai facilitar e até onde pode nos prejudicar. Entendo, perfeito. Mas o projeto é interessante, e eu acho que cabe bem ser feito. Pronto. O que a gente tem é que adequar as condições e as necessidades que o país precisa. Né? Mas já colocando mais fervura nessa história, eu estava lendo recentemente algumas notícias e falando sobre uma ferrovia ligando São Paulo à Bolívia. Então, os estados do Sul e Sudeste, particularmente do Sul e Sudeste, especificamente também o Centro-Oeste envolvido, mas se mobilizando para dar prioridade a esse projeto. Isso tudo já é projeto de muitos anos atrás, né? Que está lá. Que tem projeto, sai de São Paulo, passa, e alguns vão chegar, tem também um que vai para o Chile. Sim, né? sim, então, tem vários projetos já no papel que estão no papel, né? E que agora, de alguma forma, está sendo revisto. Isso tem uma razão de ser, quando a gente fala em negócio de geopolítica internacionais, o grande interesse da China sempre teve de investir em infraestrutura no Brasil, de alguma maneira, para facilitar as dificuldades que eles têm hoje de conseguir, principalmente as commodities, principalmente os grãos, né, que eles consomem muito no Brasil, para facilitar e tornar mais rápido a chegada a toda a parte. Nossa aqui do Vale Perfeito. Que na Ásia é muito utilizada, né, manga e uva principalmente, né? Isso tudo. Então, a gente já vê oportunidade também por aí, né, professor? Professor, lhe agradecer imensamente esse bate-papo com a gente. Semana que vem, quinta-feira, se o senhor puder, esse espaço está garantido, né, Tiago? Garantido, vai ter seu nome aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Eu agradeço muito e você pode me dispor, você e Tiago, quando precisar, eu estou a postos para a gente falar daquilo que é importante não só para a nossa região, principalmente para Pernambuco, como para o Brasil como um todo, né? A gente é brasileiro e torce para que o Brasil dê certo. Esse é o grande jogo, né? O senhor está exatamente pensando nisso. O senhor foi magistral agora, né, Tiago? A gente precisa ter esse foco
de nos unirmos para fazer a coisa acontecer agora, e que depois aconteça daqui a mais 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas temos que ter agora ações efetivas que gerem emprego, saúde, a gente precisa conter a violência, e essa violência vai contida com o desenvolvimento. Ou não, Tiago Santos? Com certeza, Flávio. O desenvolvimento, ele traz melhorias sociais, né? Não só econômica, mas social. O professor Marcílio falou muito bem, muitos desses projetos já estavam no papel e que agora regiões do Brasil começam a se movimentar para tirar do papel e efetivar realmente esses projetos que são grandiosos, importantes. O Brasil um país continental, com regiões que precisam estar cada vez mais interligadas, interconectadas, e também não só o Brasil, mas o mundo. Como o professor muito bem colocou, a China tem grande interesse, porque consome muita commodity brasileira, muito minério de ferro, muita soja, muitas frutas, e eles querem cada vez mais estar unido com o Brasil. A gente não pode esquecer que o maior parceiro econômico do Brasil hoje é a China. Perfeito, verdade. Cerca de 21% de tudo que é vendido do Brasil vai para a China. Para você ter uma ideia, Flávio, professor Marcílio e nossos ouvintes, os Estados Unidos está em segundo com 12%. Nossa, então, daqui a pouco é o dobro, China né? colocou uma dianteira e quer estreitar cada vez mais esses laços com o Brasil e com a América Latina. Outro assunto para a gente falar aqui, que é essa questão geopolítica, que é bem complexa, mas a gente vai falar. Professor Marcílio Cunha, muito obrigado mais uma vez. A gente vai falar agora sobre mobilidade com o nosso grande amigo Raimundo Gesteira, Raimundo que está lá em São Paulo, falando para a gente sobre mobilidade, especificamente sobre carro. E aí Tiago vai tirar a dúvida, que ele estava com essa dúvida, se comprava uma Ferrari movida a gasolina ou movida a álcool, ou aí... Raimundo vai ter essa dúvida para a gente, então, agora na coluna, que eu já vou colocar aqui no ar, mobilidade com o nosso querido amigo Raimundo Gesteira. Fala, Raimundo, forte abraço. Olá, Flavinho, olá, amigo da RWI, uma alegria mais uma vez estar com vocês aqui, né, nos nossos estúdios móveis, falando com vocês sobre mobilidade, sobre automóveis, essas coisas que permeiam a vida da gente, né, e que a gente trabalha com isso aí, e aí traz essa conversa com vocês aqui semanal. Eu acho que o tema dessa retomada aí da gente, depois de um breve recesso, não podia ser outro senão combustíveis. Nós tivemos o aumento, a partir do início deste mês, o aumento do percentual de álcool na gasolina e de biodiesel no diesel. Certo? Nossa gasolina, ela era a E27 e passa a ser a E30. E o que quer dizer isso, Raimundo? Isso quer dizer que, a partir de agora, a nossa gasolina, ela tem 30%, certo? Da sua composição de álcool etanol anidro, beleza? E o nosso diesel, então ela passa a ser a E30 por conta disso. E o nosso diesel, ele passa de B14 para B15. Ele ganha 1% de adição de biodiesel. Vamos por parte. Primeiro, Raimundo, por que a gente coloca álcool na gasolina? Então, primeiro, o álcool que a gente coloca não é exatamente o mesmo combustível que a gente coloca, abastece o nosso carro. O combustível que nós abastecemos é o que a gente chama de etanol ou álcool hidratado. Beleza? Ele tem aproximadamente 98% de álcool e 2% de água na sua composição. O etanol, o álcool que vai na gasolina, ele tem 99,6% de etanol. É o que a gente chama de etanol anidro. Essa mistura, ela é feita no caminhão-tanque na hora de entregar, tá? Não acho que isso vai fazer e ficar lá num depósito, né? num tanque, não. Isso é feito na hora da distribuição, na distribuidora de combustíveis, certo? Na hora que carrega o caminhão. Por que se faz isso? O álcool, ele é um antidetonante, certo? A gasolina tem uma propriedade chamada octanagem, que é a resistência dela à compressão e à elevação de temperatura sem pegar fogo sozinha. E só a gasolina, né, ela não me dá uma boa octanagem. Eu preciso de um aditivo para fazer esse papel de antidetonante. Antes nós usávamos o chumbo, na verdade chumbo tetratila. Hoje nós usamos o álcool. O álcool precisa desses 30%? Não, pode ser uma quantidade muito menor. Mas nós, com isso, com a adição desses biocombustíveis, nós conseguimos reduzir a nossa dependência,
né, a dependência do país de importação de petróleo, na verdade de derivada de petróleo, né, gasolina e diesel, especificamente aí nesse caso. No caso do diesel, é igual, certo? O biodiesel ele é feito a partir de qualquer produto de origem vegetal ou animal, pode ser gordura de porco, enfim, de qualquer animal, ou óleo de girassol, de milho, de dendê, ou de soja, enfim, qualquer coisa oleosa, eu posso pegar, né, a gente pega sementes oleaginosas ou prensa elas para fazer essa produção desse óleo, ou resto de produção, como no abatedouro, por exemplo, pega isso, coloca um éster, que é um tipo de álcool, faz um processo industrial e a gente tira esse nosso subproduto, que é o biodiesel, certo? Os dois têm essa função de reduzir a nossa dependência de petróleo, de derivados, no caso, de combustíveis, né, de importação de outros países. É importante porque isso minimiza a variação do preço do combustível também na bomba para a gente. E isso é indústria brasileira, gente. Como é que eu vou dizer a vocês? Isso é tecnologia brasileira. O álcool foi um combustível que foi desenvolvido aqui, né? Há relatos aí da década de 50 de bombas de álcool na cidade de Recife. Então, isso é muito importante. E a gente deve apoiar esse tipo de iniciativa. Muito bem, meu amigo Raimundo Gesteira, sempre trazendo informações muito válidas sobre combustível. Fica ligado, então, as mudanças que ocorrem, obviamente, são calculadas, são pensadas para que você tenha o melhor combustível possível. A gente sabe que, muitas vezes, combustível no Brasil é problema para carro, né, Tiago? Muito... se a gente não falar de combustível batizado, que é uma coisa que a gente não quer nem comentar aqui, né? É verdade, Flávio. O Brasil tem esse problema, né, de combustível adulterado, tem muita mistura também no combustível. A gente sabe que mesmo na gasolina tem uma porcentagem de álcool que de vez em quando modifica, aumenta essa porcentagem, né? Então existe realmente muitos estudos nessa área para aprimorar cada vez mais o combustível que é utilizado no país e, claro, para não afetar a dirigibilidade e a qualidade dos nossos automóveis. Muito bem. Olha só, pessoal, Tiago Santos, China está investindo pesadamente em ferrovia, inovação, se tornou-se a grande nação, acho que hoje é a locomotiva que puxa esse setor. E olha só, pessoal, uma novidade, que eu anotei alguns dados aqui, nós temos a 12ª edição, não é, Tiago, da Conferência Mundial de Ferrovias de Alta Velocidade, que vai se realizar em Pequim, né, está se realizando nesse mês agora em Pequim, e vai reunir aí 60 países e mais de 2.000 participantes falando sobre ferrovia. Não é à toa que a gente trouxe aqui professor Marcílio Cunha, um grande abraço, que estava conosco agora aqui, trazendo esse grande conhecimento sobre ferrovia, sobre a questão do modal ferroviário e quanto o Brasil precisa de união com países que possam trazer estrutura. Essa parceria com a China é uma parceria interessante, Tiago, porque vai trazendo estrutura para o nosso país. Nós estamos falando de projetos que são implantados aqui e que nós vamos colher o resultado. Não é rápido, obviamente, quando se fala de ferrovia, é um trabalho a longo prazo, mas é preciso retomar o mais rápido possível, né, Tiago Santos? Sem sombra de dúvidas, Flávio, o Brasil precisa retomar sua construção de ferrovias. Nós temos um país continental e essa parceria com a China ela é fundamental. A China é referência no mundo também em ferrovia, tecnologia, inovação. E Tiago, essa 12ª conferência de trens de alta velocidade também vai acontecer paralelamente com a 17ª, né, conferência ou exposição internacional de ferroviários modernos, né, com gigantes como a 521, como os 521 empresas de 14 nacionalidades. São 521 empresas de 14 nacionalidades trazendo ao que há de mais moderno nesse setor. Verdade, Flávio. E uma coisa interessante que os chineses estão investindo muito em inteligência artificial também ligado à ferrovia, né? Com condução autônoma, gerenciamento inteligente. Então, ou seja,
tem muita tecnologia agregada, tem muita inteligência artificial. E o Brasil pode se beneficiar com essa parceria, né? Sim, sim. Com a Bioceânica que vem aí. E uma coisa que você falou que é muito relevante, a China faz a parceria e quer repassar essa tecnologia, o conhecimento. Então a ferrovia vai ficar no Brasil e o conhecimento agregado também. A gente pode depois expandir isso para outras ferrovias que o país precisa cada vez mais. Nós somos grandes exportadores de commodities, então a gente precisa melhorar cada vez mais esse escoamento de produção para os nossos portos. E só através de ferrovias com qualidade que a gente vai conseguir, sem sombra de dúvida, resolver esse problema. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de cidade sustentável. Sua cidade é sustentável? Fala para a gente aí nos comentários. Comenta o que no município acontece no seu município em termos de sustentabilidade. Como é que está a questão da energia solar? Fica ligado, a 3FS, que é a empresa parceira nossa aqui, com 12 anos de experiência, pode formatar e formular projetos de investimento em usina solar para a sua região. Se você é empresário, se você é investidor, investe na bolsa, né? Investe em ações, tendo aí de 13%, 12%, 14% nas melhores das hipóteses, você pode ter de 15% a 16% de retorno sobre o investimento quando se fala em usina de energia solar. Entre em contato conosco, a gente vai passar para vocês o contato da 3FS, você também pode acessar o site, né? No meu site você tem informações, www.flaviofelix.com, informações sobre como você pode montar uma usina de energia solar e ter aí um grande vídeo. Você pode investir, em vez de comprar um carro novo, ser dono de uma usina. Tá para ter uma ideia, Tiago, eu estava conversando com nossos especialistas, né, que fazem cálculos, estão no momento agora instalando algumas usinas, nós já temos pessoas com 10 usinas instaladas, cada usina rendendo 5 mil reais líquido, de 5 a 6 mil reais líquido. Um investimento de 250 a 300 mil, que dá 6 mil reais de retorno líquido, hoje é muito raro. Você, para ter um aluguel desse de apartamento, você tem que comprar um apartamento acima de 500, 600 mil, ou até 1 milhão, para ter um aluguel de 6 mil, né? Um apartamento de 500 mil, você vai ter um aluguel de 3. Um apartamento de 1 milhão, botar 1 milhão num imóvel, você tem um aluguel de 6 mil. E olha, você pode perder o inquilino por um tempo e ficar sem esse aluguel. Então, você que faz um investimento tradicional, mas você vai investir na bolsa, em ações, você pode ter retorno de 11% a 13%, 14%, até com a Selic alta, você tem retornos assim. Mas em outros momentos, não. Então, se liga na ideia de ser dono de uma usina de investimento solar, com seguro garantido, protegido, segurança, com vigilância, com seguro total sobre o teu patrimônio, e você está tranquilo, porque sabe quem é o teu funcionário? O sol. Ele não vai faltar dia nenhum, né, Tiago? Então, é uma coisa muito bacana. Pensa nesse assunto. Às vezes a gente pensa que é impossível para a gente, mas muita gente compra um carro. Então, em vez de financiar um carro, financia uma usina para você. 100 metros quadrados, eu te prometo que você vai ter um retorno sobre investimento fantástico. Então, vamos falar sobre cidade sustentável, vamos falar com Luiz Felipe. José Elias falando sobre o projeto. Vamos falar com Luiz Felipe, que vai trazer para a gente aí dicas importantíssimas com relação a esse universo da sustentabilidade, Luiz Felipe, e da energia solar. Luiz Felipe, boa tarde, bem-vindo. Fala, galera da RWI, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Estou aqui voltando para finalizar uma sequência de vídeos que eu tinha feito há um tempo atrás, e eu tive falando com o Flávio recentemente aí sobre esse tema. Eu acho que é um tema muito relevante, muito alinhado com a realidade que a gente tem no mercado solar hoje em dia aqui no Brasil. Pensando aí nas novidades que a gente está tendo aí em cima do mercado, um mercado já não tão pulsante como teve nos últimos anos, um crescimento muito forte de 2022 para 2023, muito maior ainda de 2023 para 2024, em 2024 incrível que foi, e esse ano a gente já tende aí a ter um volume menor de instalações solares do que em 2024, né, olhando um ano completo. Isso se deve a muitas coisas, né? 2 fatores importantes que eu poderia citar aqui é a questão do financiamento. Taxa de juros está alta, a economia brasileira foi impactada por muitas questões, e isso está trazendo menos investimento, menos procura e menos risco, né, por parte dos clientes finais, ou mesmo os clientes que não conseguem crédito para poder estar investindo no seu sistema de energia solar. E
E um outro aspecto importante é o aumento de impostos que aconteceu, né? A gente teve uma taxação aí de 25% em cima dos painéis, muito devido a protecionismo de fabricação. Então, os painéis que têm fabricação aqui no Brasil, se você importar alguma coisa parecida, você vai ter um imposto absurdo, muito alto, 25%. E isso torna um tema muito relevante, que seria o começo da fabricação de equipamentos de energia solar aqui no Brasil. Isso pode ser desde fabricação do zero, com insumos matéria-prima bruta, ou somente a montagem, né, como é feito com carros aqui, por exemplo. O problema disso é que um inversor de energia solar, ele é um produto com um ticket médio, um custo muito baixo, unitariamente falando, né? Diferente de um carro, que você acaba tendo um investimento muito maior, um gasto muito maior com ele. E onde que está hoje, né, a maior parte da fabricação de melhor custo-benefício aqui no Brasil? A gente está falando da Zona Franca de Manaus. O problema da Zona Franca de Manaus é justamente a questão logística, ela é muito longe do resto do Brasil. Então, por exemplo, você pega para fabricar um carro, você traz insumo de fora do Brasil, chega por São Paulo, aí ela passa por dá a volta no Brasil de barco, aí chega em Manaus, faz a fabricação, volta para São Paulo para ser vendido o carro, por exemplo. Falando de São Paulo, porque é um centro muito grande aqui no Brasil. E por que não a gente pensar em ter uma Zona Franca no Nordeste? É no meio do caminho, é o ponto mais próximo em termos de logística, falando em Europa, por exemplo, é o ponto mais central, com boa infraestrutura, em que a gente pode ter, por exemplo, tem bons portos, tem boa infraestrutura rodoviária, a gente consegue ter um acesso muito forte aí à distribuição desses produtos no Brasil. O mercado de energia solar no Nordeste representa algo em torno de 25%, 30% de tudo que é vendido. Então, a gente está com uma oportunidade boa aqui de ter uma necessidade competitiva sendo atendida, que é trabalhar para reduzir custo, aí, principalmente com essas taxações absurdas que estão acontecendo aí, fazer o desenvolvimento de uma região e, no geral, melhorar a logística e melhorar o mercado para o Brasil inteiro, né? A gente não está... Fazer um investimento, criar uma Zona Franca no Nordeste, não é um investimento simplesmente pensando em Nordeste, não. A gente tem... Geograficamente faz muito sentido fazer isso no Nordeste, né? Tem mão de obra, tem infraestrutura, tem a localização a seu favor. Então, plantando uma semente aqui, né? Vamos pensar nisso, vamos pensar em como a gente pode retomar o crescimento da energia solar aqui no Brasil, quem sabe na América Latina, né? Que são aí mercados muito fortes, muito pulsantes, que ainda precisam. O mercado brasileiro ainda tem muito para crescer, muito para industrializar, e com certeza a energia solar pode ser um dos carros-chefes aí para isso. Pessoal, Flavinho, é o que eu tinha para te dizer hoje. Vamos falando sobre o tema, porque eu acredito muito aí que isso pode ser uma solução incrível aí para o nosso mercado aí nos próximos anos. Valeu? Abraço! Valeu demais, Luiz Felipe. Energia é a base para qualquer desenvolvimento sustentável. Nem quando a gente fala de energia renovável, a gente está falando aí de algo que vai impactar, inclusive, né, a própria vida sobre o planeta. Nós temos a necessidade de investir cada vez mais em energia sustentável, em energias renováveis. Mas há um outro aspecto também da energia renovável, que é você ter um acesso à energia com menor custo, ao passo que você domina essa fonte de energia, essa fonte renovável de energia, né, Tiago? Você pode ter, por exemplo, aí, fornecimento para a indústria, para o comércio, para os negócios, para as atividades, a partir da energia. Então, transporte, a gente tem falado muito sobre isso, e energia são dois pontos fundamentais para crescer, não é, Tiago? Com certeza, Flávio. É necessário você ter uma fonte de energia que seja fácil,
renovável, né, que o seu custo de produção seja menor e que você possa acessar com a facilidade grande. E a gente sabe que existe custos de produção de energia que são altíssimos. Por exemplo, termoelétrica tem um custo altíssimo, enquanto que a energia solar tem um custo bem menor, renovável, de qualidade. Então, isso vai facilitar até o seu negócio. Então, é importante entender como funciona e investir em energia solar. Muito bem. Vamos passar agora, então, dando sequência aqui no nosso bate-papo. Falamos sobre energia, falamos sobre energia renovável. Luiz Felipe trouxe uma ideia muito bacana, que é essa ideia de uma zona franca. Já aconteceu essa conversa há muito tempo aqui no Nordeste, de criar talvez um hub de possibilidade e oportunidades. É uma semente, como ele bem falou, muito bacana aí que ele trouxe, né? E é isso que a gente vem fazendo aqui o tempo todo, buscar formas de que você possa entender o Nordeste, o Brasil, como um potencial ambiente de formar negócios. Queremos sair da situação que estamos, cada vez mais criando emprego, criando oportunidade, é o único caminho que nós temos para fazer isso, né, Tiago, de forma sustentável. Não é a questão de discutir posicionamento político, na hora de discutir como podemos fazer para crescermos, gerar emprego agora. Se a gente for esperar para gerar emprego daqui a 2, 3, 4 anos, talvez percamos muitas oportunidades. Com certeza vamos perder oportunidades se fizermos isso. Tiago Santos, vamos fazer um pouco de giro aí com relação ao que acontece nos estados, bem rapidamente, a gente está bem em cima da hora, mas vamos falar aí, Bahia, o que é que a gente tem aí de novidade, Tiago? O que a gente tem de novidade, Flávio, é a conclusão do